Parapsiquismo é a percepção além dos 5 sentidos. Quando a gente usa os nossos sentidos físicos, a gente está captando informações do que está à nossa volta. Só que a gente também pode captar essa informação utilizando outros sentidos que não são aqueles 5 sentidos que a gente conhece. E quando isso acontece, é que está ocorrendo o parapsiquismo. Existem casos mais conhecidos de parapsiquismo, como a telepatia, que é você conseguir transmitir entre 2 ou mais pessoas uma informação sem você necessariamente falar, expressar fisicamente aquela mensagem, né? Como se fosse uma mensagem da cabeça de um para a cabeça do outro. Existem outros fenômenos parapsíquicos também que as pessoas falam mais, que é a clarividência, você enxergar coisas que estão em outro plano, elas não são físicas, mas você percebe, enxerga essas informações, você tem a percepção de que aquilo está lá, como você teria se você estivesse de fato enxergando com seus olhos físicos. Outro popularmente conhecido também é a intuição, né? Uma ideia que vem de repente para você, que você sabe que aquilo não é seu, e você não sabe exatamente como é que você chegou àquela informação, que a gente chama popularmente de sexto sentido, por exemplo. Talvez um fenômeno parapsíquico mais nobre seja a projeção consciente, que é você realmente sair do seu corpo físico e se projetar para outro plano. Por que ele é tão nobre, tão esclarecedor? Porque você percebe de fato que você não depende desse corpo físico para você estar vivo. E isso te dá a certeza de que existe vida após a morte, que não termina no momento que você descarta o corpo físico e ele para de funcionar. No caso de uma projeção consciente, todas as percepções que a gente está tendo são fenômenos parapsíquicos, porque a gente não está percebendo nada pelos nossos sentidos físicos. Então aí é realmente quando você tem um conjunto de que tudo que você está percebendo é fenômeno parapsíquico além dos 5 sentidos. Qual é a dificuldade que a maioria das pessoas tem com o parapsiquismo ou com os fenômenos parapsíquicos? É que existe um tabu, as pessoas têm medo disso, você não aprende isso no colégio e ele não é tão denso, tão fácil de você perceber como as percepções que você tem com os seus 5 sentidos. Então, quando alguém começa a falar que está escutando alguma coisa ou que está vendo uma coisa que aparentemente não está lá, imagina uma criança falando isso. Os pais às vezes se assustam e começam a podar essa capacidade parapsíquica da criança, né? E mesmo pessoas que vão desenvolvendo isso ao longo da vida, elas também têm dificuldade de compartilhar esses sentidos porque elas podem ser feitas de piada, ou as pessoas podem achar que elas estão malucas, etc. Então, o que é melhor para quebrar esse tabu é a gente ter informação, a gente saber o que são os fenômenos parapsíquicos, por que eles acontecem, o que é cada um desses fenômenos e entender o processo pelo qual isso se dá. O parapsiquismo é uma habilidade natural de todo ser humano, então não tem por que a gente ter medo, ou a gente ter um tabu, não é uma coisa mística, uma coisa proibida. É uma característica que todos nós temos e a gente utiliza, a gente querendo ou não, estando consciente ou não, a gente vai tendo essas percepções. Se a gente consegue desenvolver isso, entender o que está acontecendo, é claro que isso é bom, a gente vai perceber melhor todas as realidades que estão à nossa volta, toda a informação que está disponível à nossa volta e vai permitir que a gente faça qualquer coisa que a gente se propõe a fazer de maneira melhor.